Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário litúrgico, as leituras da festa da Epifania do Senhor. Estamos no ano A, Evangelho de Mateus, o nosso quinto encontro. A liturgia deste domingo celebra o mistério da manifestação do Senhor Jesus a todos os homens. O reino dos céus, o reino de Deus, ele vai falar sobre essa realidade. Ele que é criador de todo o cosmo, universo, o todo-poderoso e único Deus verdadeiro, é o centro da revelação bíblica. Aquele que, sendo Deus, nascido de Maria, agora vem adorado por todos, simbolizado aqui, no dia de hoje, neste domingo, na presença dos três magos. Os magos vindo do Oriente para adorar o Senhor recém-nascido, caminharam à frente de uma multidão que viria depois para dobrar os joelhos e adorar Jesus. Ao voltar, não foram guiados mais por uma estrela, mas pelo reflexo da luz nascida da luz, que brilhou diante de seus olhos e que ilumina hoje o mundo inteiro. A antífona de entrada vem tirada do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e também junto com o livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Eis que veio o Senhor dos Senhores, Malaquias, em suas mãos o poder e a realeza, 1 Crônicas 29, 12. Malaquias se refere ao dia do Senhor que vem e que a comunidade celebrando a Eucaristia professa numa só boca, numa mesma fé. E aquele que vem tem nas mãos o poder e a realeza. Davi dirige a Javé, uma ação de graças, reconhecendo Deus, que tem nas mãos o poder e o realiza. Os cristãos reconhecem que Jesus, que se manifestou ao mundo, é aquele que tem o poder e a realeza. A primeira leitura ela é tirada do profeta Isaías, capítulo 60, do versículo de 1 a 6. Refere aqui ao terceiro Isaías. Os Isaías são três. O primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. O segundo Isaías, que vai do capítulo 40 até 55. E o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 a 66. Então, nós estamos aqui no terceiro Isaías. O livro retrata o povo já de volta ao exílio, já de volta do exílio na Babilônia, e já reconstruindo Jerusalém e o templo. É uma leitura cheia de confiança em Deus, já na alegria do povo não mais estar exilado, mas está agora na terra prometida, voltar à terra prometida depois do exílio. O profeta Isaías fala de Jerusalém. O texto se refere à cidade santa reconstruída e sinal de onde todos os povos acorrerão. As luzes de Jerusalém, em primeiro lugar, é aquela realidade que faz transfigurar a presença da cidade. E esta luz se expande em torno de outros lugares. Todos vêm reconstruir a cidade de todos os lugares. A cidade é chamada a se colocar de pé, reconstrução, e resplandecer. Deus irradia sua presença dentro desta cidade. A escuridão afasta-se diante da luz brilhante, onde não existe nem amanhecer nem anoitecer. Tudo é luz.
A presença do Senhor na cidade, a glória da cidade eleita, então se manifesta. Os povos vêm de todos os lugares, não só para reconstruir a cidade, mas também trazendo suas riquezas, enriquecendo a cidade e reconstruindo-a. Assim, a cidade, que estava mergulhada na morte e na noite, vem iluminada de maneira definitiva. Ela que foi abandonada irá reencontrar seus filhos dispersos, que, junto com a multidão de estrangeiros, trarão suas riquezas e oferendas a seu templo, para reconstruir a parte mais sagrada de Jerusalém, o templo. As tribos de Madiã, tribos árabes, e de Efá, um clã de medianitas, Sabá, ligado à Arábia do Sul, trarão suas riquezas, ouro e incenso para Jerusalém e seu templo. A leitura refere ao resplendor da cidade, onde o templo vem reconstruído, e todos acorrem para esta cidade, onde está manifestada a luz. Jesus diz: destruir este templo, em 3 dias o edificarei. João capítulo 2, versículo 19. Ele se referia ao templo de seu corpo, que é morto na cruz e ressuscitado. Jerusalém é o local da morte de Cristo. Aquele que morre é aquele que ressuscita e traz nova vida. De Jerusalém nasce a luz que resplandece no mundo e faz todos caminharem para ela pressurosos. Aqui o tema é o tema da Nova Jerusalém, do livro do Apocalipse, onde Deus e Cristo, eles são a luz da nova cidade, onde todos os povos entram, para esta cidade, a Nova Jerusalém. O salmo responsorial é o Salmo 71, 72. 71, versículo da Bíblia grega latina, 72 da versão hebraica. É o salmo do reino messiânico. É um salmo do tempo do pré-exílio da Babilônia. A primeira estrofe é uma intercessão pelo rei, para que Deus confira, investindo-lhe o poder, a autoridade, a fim de que exerça a realeza. Então Deus vai revestir o rei, para que o rei possa exercer em nome dele a realeza. O rei age em nome e no lugar visível. Ele é visível, esse lugar visível de Deus, que é invisível, não se vê. E deve governar segundo a aliança, com justiça e equidade. A segunda estrofe nos mostra que o rei, que exerce a justiça no governo estável em todo o país, a terra, que Deus deu ao seu povo, é o rei Messias, que deve ser um governo forte. A terceira estrofe, o povo de Israel exige dos grandes reinos o reconhecimento de suas fronteiras e o respeito a todo o território de Israel. As fronteiras aqui se referem ao reino de Davi, na época de Davi. E os reinos venham prestar sua submissão, trazendo suas riquezas ao rei de Israel. A quarta estrofe revela ao rei que age com equidade e justiça, que ele seja um governo salvífico, numa ação social, na assistência aos pobres, indefesos e marginalizados. É um rei que exerce a justiça na defesa dos inocentes. Jesus é este Messias revelado, que foi então manifestado ao mundo. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 2 a 3, do versículo 5 a 6. É a carta que fala da igreja, o corpo de Cristo. Paulo inicia com um testemunho pessoal. Deus concedeu a graça a Paulo na sua missão, que foi exercida junto à igreja dos Efésios, de Éfeso. Esta missão foi revelada onde ele teve o conhecimento do mistério. É um mistério novo,
Deus não revelou aos homens das gerações passadas do Antigo Testamento, mas no agora, que Paulo anuncia, no tempo presente, pela ação do Espírito Santo. Essa realidade foi revelada aos apóstolos de Jesus e também aos profetas do Novo Testamento. A salvação é para todos, sem distinção de raça. Os pagãos são admitidos à mesma herança, assim, são membros do mesmo corpo de Cristo na igreja, que Cristo amou e por ela se entregou. Os pagãos, juntamente com os judeus, associados à mesma promessa que Deus fez a seu povo de Israel, se unem num único corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Tudo isso realizado em Jesus Cristo, anunciado pela boa nova do Evangelho, daquele que nasceu, morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai. O Evangelho foi tirado de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Neste Evangelho, vemos a ampliação da manifestação de Jesus, alcançando o mundo dos povos e reinos pagãos. Mateus nos diz que Jesus nasceu em Belém, na terra de Judá. O contexto histórico é na época do rei Herodes Magno, o Grande. Ele se tornou rei, ele se tornou rei através do Império Romano, que lhe deu esse poder. O rei Herodes aqui entra em contraste com o rei dos judeus, que acabara de nascer. Os magos vêm do Oriente. Não sabemos de onde vieram. Mateus não diz. Vão ao encontro de Herodes para perguntar: onde está o rei dos judeus que acabara de nascer? Foi o aparecimento de uma estrela que determinou a partida dos magos. E chama a estrela de estrela do rei dos judeus que nasceu. O acontecimento do aparecimento da estrela é algo extraordinário, milagroso. O sinal quem manda é Deus, Deus dos povos e do mundo, Criador de tudo. Para os magos, o que significa este sinal? A terra dos judeus é tão pequena, sem significado político, não tinha nenhum papel preponderante naquela época, naquela região do Oriente Próximo. Eles vão em pessoa presenciar este sinal. Mas do lado de Deus, ele libertou este povo da escravidão do Egito, elegeu este povo e a cidade santa Jerusalém e o Monte Santo, onde está o templo, onde Deus mora. Israel esperava não só o nascimento do Messias, a restauração do reino de Davi, e que todos os povos fossem abençoados por meio de Israel. A cidade santa, e o monte são a sede e origem da salvação que se estenderá a todos os povos. Mas não é em Jerusalém, a cidade de Davi. Não é Jerusalém, então, a cidade de Davi. Jesus nasce na cidade de Davi, numa cidade insignificante, local insignificante, que é Belém. A profecia de Miqueias anuncia o nascimento: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Miqueias, capítulo 5, do versículo 1 a 3. Éfrata era um clã pequeno de Israel. Mas deste povo é que veio o rei Davi. 1 Reis, capítulo 17, versículo 11. Deus escolheu o fraco e o faz na história do nascimento de Jesus em Belém. Herodes treme diante da pergunta dos magos. Jesus ameaçava seu poder. A cidade treme,
porque terá que aguardar novas medidas de terror por parte de Herodes. Por intervenção divina, a peregrinação dos magos não termina em Jerusalém, pois a estrela que os magos viram no Oriente os leva até Belém, onde se encontra o menino. Jerusalém é a cidade desobediente, está no pecado, é a cidade que mata os profetas, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37 a 39. É a cidade do desprezo da vontade de Deus. Jesus Messias só vai a Jerusalém para morrer. Os magos encontram o menino e sua mãe. Não se diz nada de José. Eles ali oferecem seus dons, que competem unicamente aos reis: ouro, incenso e mirra. Eles ajoelham e adoram o menino com grande alegria. A luz brilha não só para os judeus, não será só o pastor de Israel. Jesus não será só o pastor de Israel, mas também será o pastor dos pagãos, que serão governados e pastoreados por Jesus, vindo assim a fazer parte do povo de Deus. A adoração foi feita pelos magos. Os pagãos, antes dos judeus, chegaram à fé em Jesus mais tarde. Enquanto o coração de Herodes vai se tornando uma pedra, a ponto de procurar tentar matar Jesus, os orientais caem de joelhos diante do menino. A salvação em Cristo veio para todo o mundo. Em Jesus, o fim dos tempos começa a se realizar através desses grandes sinais. Os magos, intérpretes dos astros e sonhos, recebem o sinal, são avisados para não voltar a Herodes e retornam para sua terra por outro caminho. Ouro, incenso e mirra. Tem algum significado especial? Uma leitura cristológica quer indicar que ouro é um presente de um rei, incenso, um presente de um Deus, mirra, a humanidade de Jesus e sua morte. Devemos ver os presentes com o sentido que os pagãos, que vêm adorar Jesus, querem dar. Isto é, os magos dão seus tesouros a Jesus, isto é, dão o que eles têm. Não expressa riqueza, mas dons que eles possuem e trazem para presentear o menino que nasceu. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 2. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. A comunidade comungante, no encontro com Cristo, luz de todo ser humano que vem a este mundo, se manifesta e ilumina a todos, que se alimentam dele na Eucaristia e que vêm em igreja para adorá-lo. Então, esse é o comentário das leituras dominicais desse tempo da Epifania do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.